rima, breakdance, grafite. Tudo isso e muito mais é parte da cultura hip hop, um estilo musical que nasceu na década de 70, lá nos Estados Unidos, mas que não está nada distante da gente aqui no Espírito Santo. Chega mais que nós vamos te explicar isso direitinho. Eu sou Isabelle Oliveira. E eu sou Gabriel Mazin. Nós somos da 26ª turma do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta. E neste segundo episódio da 3ª temporada do Papo Residência, vamos falar sobre a cultura hip hop nas comunidades capixabas. É isso aí, o hip hop está completando 50 anos em 2023. É um ritmo cinquentão, mas que se mantém popular entre os jovens. Aliás, uma pesquisa do Spotify, divulgada em agosto de 2023, revelou que o hip hop é o segundo gênero musical mais popular da plataforma. De acordo com esse mesmo estudo, o Brasil é o 3º maior consumidor desse estilo no mundo, o que mostra a potência dessas batidas e dessas letras no nosso cenário cultural. Por isso, a gente decidiu trazer neste episódio projetos e artistas do gênero aqui no Espírito Santo, que levam arte e cultura para as comunidades capixabas. São nesses territórios que o rap mostra seu sentido e dá espaço para a voz dos moradores serem ouvidas. Papo Residência, o podcast do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta, apresenta a 3ª temporada. Nesta edição, o tema é a força das comunidades. O hip hop nasceu no Bronx, em Nova York, e é resultado de uma combinação entre elementos trazidos por jovens negros, latinos e caribenhos. O gênero tem 4 pilares: o DJ, que cria a batida através de combinações de instrumentos e melodias; o rap, que é a arte de dar voz a esse ritmo; o breakdance, que é a expressão corporal da música; e o grafite, uma tradição anterior ao hip hop que foi abraçada pela sua estética, que tem tudo a ver com uma cultura que incentiva a personalidade do artista e a luta por igualdade social. E entre os pioneiros do hip hop lá nos Estados Unidos, a gente pode destacar o DJ Kool Herc, que organizou uma festa em 1973 que mudou a história da música. Foi nessa festa que Herc misturou instrumentais com os chamados breaks, de discos de funk e soul da época. O break nada mais é do que os intervalos das músicas em que todos os elementos param, exceto a percussão. E o hip hop não demorou nada a vir para o Brasil, chegando em São Paulo no final dos anos 80. Os primeiros expoentes brasileiros desse movimento foram dançarinos de breakdance, também conhecidos como b-boys. 2 dos mais importantes foram Taíde e Nelson Triunfo. Mas não foram só os b-boys que dominaram a cena. Ao longo dos anos foram surgindo também artistas e bandas de rap que traziam retratos fiéis do dia a dia das periferias dos grandes centros. Foi aí que surgiram nomes como os Racionais MCs Cadê o espírito imortal do e Rappin' Hood. Vou te contar uma história que você ainda não viu. O hip hop logo se espalhou para os outros estados e aqui no Espírito Santo também reverberou a sua força, através de artistas que buscavam agregar uma identidade local ao movimento. Um exemplo é o capixaba Marcelinho das Comunidades, membro do grupo Los Hombres. Ele começou sua carreira nos anos 80 e acompanhou o surgimento do hip hop no cenário brasileiro e também na cena capixaba. Manda a letra aí, Marcelinho. Coroa latina, nuestro canto ecoa la raza llamada latina. A gente queria cantar o que a gente vivia nas comunidades, o que a gente desenvolvia dentro dessas comunidades, né? E o bacana é que a gente conseguiu hoje o hip hop, né? Ele é conhecido mundialmente, né? E o Brasil, ele caiu para dentro porque o Brasil ele é muito periférico, porque o hip hop ele tem essa identidade periférica, né? De abordagem, porque a gente preocupava muito em falar sobre social e falar da nossa quebrada, da nossa comunidade, o que estava acontecendo nela, e era um acaso que acontecia. Às vezes o jovem ele só tinha uma batida, né? Naquele período ainda, e a gente conseguiu ter aí através, né? E São Paulo foi uma grande referência que abordamos até hoje nos Racionais, mas a gente vai mais longe, a gente vai com o Taíde, a gente vai com o Dinaldinho, aí vem a cultura do break, que no estado estão desde o início, né? Nós somos grandes b-boys, né? Desde a Alex FM até hoje, os primórdios jovens que ainda dançam, né? A gente tem isso ainda, é uma cultura viva. Sem temer o futuro ou o que vem pela frente, sangue latino corre nas veias da nossa gente, que lutam a batalha sem perder a coragem. O povo da América Latina não é covarde. Através do hip hop, muitos jovens de comunidades passaram a enxergar novas possibilidades, tanto pela arte em si, como pelas demandas do mercado em volta dela. Foi com essa visão que, em 1997,
Marcelinho fundou a Central das Comunidades, uma entidade social que tem como objetivo desenvolver não só a cultura, mas também o esporte, o meio ambiente e o empreendedorismo nas comunidades. A CDC, como é chamada, é composta por 8 dirigentes e muitos voluntários, que realizam projetos sociais por meio de parcerias, doações e patrocínios. Atual presidente da CDC, Marcelinho conta que ainda jovem enxergou na música uma oportunidade para empreender. Para ele, a música tem uma identidade própria, que deve ser estudada e compreendida para cumprir seu papel na vida de quem ela impacta. E aí foi se dobrando mais, vieram as batalhas de MCs, todo esse processo, e isso se tornou pra gente algo muito empreendedor. Né? E também, porque foi a primeira válvula. Em 2000 eu abro um programa de hip hop, né, dentro da Vila FM, que chamava o Gueto, onde nasce o hip hop, e dali a gente tinha já uma pequena loja, e a gente foi trabalhando dentro desse fomento e fomentando a cultura de a gente trabalhar e viver dela. Aí sim a gente entrou com o empreendedorismo, né? Eu tive 4 lojas que ao mesmo tempo eu tinha que abrir uma loja e não podia botar qualquer um para trabalhar, porque era um produto direcionado. O cara tinha que conhecer o CD, ele tinha que conhecer a marca, ele tinha que conhecer, né, toda uma gramatura que a gente tinha que ter entendimento. Não adianta, não é uma loja para vender roupa. É uma loja que tem uma identidade cultural, e aquele jovem que tem que estar ali, a gente tinha que estar com ele preparado, porque ele tinha que conhecer. E o cara do hip hop ele tem que conhecer, era tipo uma cartilha. Precisa melhorar, sempre foi o que falei, na parte empreendedora, para a gente desenvolver isso e viver dela. Eu acho que é o principal, porque uma arte, eu falo, entendi, não é a gente que está vendendo a arte. Porque quando você vive a arte, você tem um complemento melhor, você tem mais tempo de cuidar dela, você tem mais tempo de estudar ela e viver dela. Eu também não fiz uma faculdade, mas o hip hop foi a minha faculdade. Ele me fez eu chegar aqui e desenvolver um linguajar, uma nomenclatura de desenvolvimento que me deu muitas portas abertas. Tive a oportunidade de conhecer o Brasil. Desde quando a gente mergulha nesse mundo, entende que o hip hop é muito mais além só da música. Eles são 4 elementos, e esses 4 elementos ele é substantivo dentro de uma produção muito gigante, né? E eu acredito que o hip hop hoje ele fomenta assim todas as classes, né? Independente, mas ele é um dos principais pilares da cultura do mundo. Essa minha coroa eleva aonde for nossa cultura. Vatos, defensor do ritmo de rua. Viva a vida, nova quadrilha. Coroa latina. O hip hop também é capaz de quebrar barreiras, tanto físicas como sociais. Afinal, ele nasceu com esse propósito, de dar suporte à luta contra a desigualdade e a opressão. Isso torna essa forma de expressão ainda mais relevante no Brasil, onde preconceito ainda é um problema a ser superado. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2022 o país registrou 2.458 ocorrências de crimes resultantes do preconceito de raça ou de cor. Esse número é alarmante, principalmente quando levamos em conta que alguns estados não disponibilizaram dados ou disseram não ter registro de nenhum caso. Ou seja, o problema pode ser ainda pior do que imaginamos. Então, esse grito contra o preconceito, principalmente o racismo, não é direcionado apenas às comunidades. É também um alerta para a sociedade como um todo, além de servir como uma forma de denúncia. E o Marcelinho fala mais sobre isso. Eu acredito que quando alguém de fora apoia algo que ele não tem acesso, que ele não conhece, a gente quebra a barreira. E aí a gente vem e quebra a barreira do preconceito. O hip hop, mais que seja, ele tem uma estruturação negra. A gente sabe que a gente vive num mundo totalmente racista. Ele é racista, o Brasil é racista. Não adianta a gente botar a peneira sobre isso aí, né? Existem as classes sociais ainda que sofrem isso. E eu acho que o hip hop ele vem fazendo essa fomentação. Por essa dimensão social, o hip hop se destaca em relação a outros estilos e é capaz de ser um denominador comum entre a velha guarda e as novas gerações. Sobre o futuro do movimento, principalmente aqui no Espírito Santo, a visão de Marcelinho é otimista. O rap hoje ele está muito bem resolvido, muito bem representado, até na parte da mulher. A gente tem artistas mulheres sendo representadas, como grandes jovens também. Tem grandes grupos da old school ainda na ativa, né? Principalmente, né? Da Serra, de Cariacica e Vila Velha, são grupos que estão aí na ativa. E se concentrou, hoje nós temos as lojas, temos, né, os eventos que acontecem. É difícil você ver um evento hoje que se fala dentro de comunidade, que tem todas ali, ou todas as culturas, o hip hop não seja presente. A gente quer viver o que o melhor do hip hop dá pra gente. A melhor escola, a melhor função, o melhor trabalho. E morar nos lugares também, nos ambientes que o hip hop nos traz, como proporciona também através do trabalho de cada um. Mas todos eles têm direito e têm deveres de entender, mas eu acredito que a melhor porta hoje do jovem seria pelo hip hop. O hip hop é de fato uma porta para que os jovens da comunidade possam entrar no mercado cultural.
Mas além disso, ele é uma manifestação artística, uma forma de ocupar espaços e de levar entretenimento e representatividade para essa juventude. E para provar que tudo isso de fato acontece, eu e Gabriel vamos te levar até a comunidade de Nova Betânia, em Viana, onde em 2019 nasceu o coletivo Cultura Betânia. Movido por pedidos da própria comunidade, o projeto realiza várias ações socioculturais. Entre elas está a Batalha do NB, que desde 2020 reúne jovens MCs da região, para que eles possam batalhar entre si. Para contar isso com muito mais propriedade, vamos ouvir o Ramon Matheus, um dos criadores do coletivo. O nosso coletivo ele surgiu a partir dos encontros de vários jovens da comunidade que começaram a pensar um pouco sobre a realidade que a gente vive, assim, né? Os problemas que o bairro enfrenta, problemas gerais e estruturais da comunidade, né? E a partir disso, da compreensão principalmente das políticas públicas de juventude, a gente começou a pensar o que faltava para a juventude aqui no nosso território, assim, o que falta para a juventude, aquilo que a juventude quer, que deseja fazer e que não encontra no território. E a partir daí a gente começou a pensar algumas formas que a gente conseguisse preencher essas lacunas que nós fomos encontrando, né? Então a gente começou a pensar como que a gente tinha poucos espaços de lazer no território, como a gente tinha poucas oportunidades de acessar a cultura, né? E outros problemas mais estruturais, como a questão de acesso à universidade, ao ensino superior, ao mercado de trabalho. E a partir disso começamos a pensar como a gente poderia, né, tentar aí potencializar aquilo que a juventude do território queria conhecer, queria fazer, né? Então o coletivo surgiu muito dessa perspectiva de tentar preencher lacunas do território e principalmente potencializar a realidade das juventudes aqui. Quando a gente começou a fazer o coletivo, a gente sempre teve uma perspectiva de potencializar sonhos dos jovens que estão aqui. Eu, Ramon, hoje sou um jovem de 25 anos que saí dessa comunidade também para acessar outros espaços, né? Mas eu também não abro mão de estar aqui, porque é onde eu cresci, onde eu nasci e minha história perpassa aqui. Então, obviamente, hoje eu tenho uma outra realidade, eu já sou um jovem de 25 anos, com uma graduação, sabe, eu acessando outros espaços, mas quando eu vejo o resultado desse trabalho, é aí que a gente consegue ver a satisfação e os frutos que isso gera, assim, o quanto que esse trabalho, ele tem feito um processo de fato, criar oportunidades para outros jovens aqui, assim, enquanto que o trabalho, a execução dos projetos, aquilo que a gente consegue fazer quando a gente sai da comunidade para executar isso em outros espaços, o quanto que isso gera vários frutos, que é resultado desse trabalho que tem sido feito e principalmente no sentido de criar oportunidades para essa galera, assim. Esse resultado só foi possível porque a comunidade abraçou a ideia. Um exemplo disso é o evento em comemoração aos 3 anos da Batalha do NB, que aconteceu em março de 2023 e levou cerca de 1.500 pessoas até a Praça de Nova Betânia. Quebrei a sua estratégia, eu não sou hard, mas sempre tô acima da média, então dropa esse pique, parceiro. Sabe que agora que eu rimo no trap, salve agora, parceiro, eu te mato. Sempre caixando qualquer vertente de rap, com certeza rimou. É por meio de ações como essa que o espaço público ganha um novo significado. Afinal, ele passa a ser ocupado por jovens que têm a chance de protagonizar suas próprias histórias. E olha, eles têm potencial de sobra para preservar sua comunidade e levar o nome dela para outros lugares. Ouça falar, o meu cria, agora que eu vou te explicar. Pra mim cê falou tá heresia, e na pauta cê quer levar, mas cê tem que entender, não, meu cria. Por isso, meu mano, não foi inteligente, sai do fundão, vem aqui na batalha. Quem sabe assim você fica à frente. Uma coisa fundamental que a gente sempre faz aqui, né, é a ocupação desse espaço público, assim, é algo que a gente não abre mão. Essa praça aqui, hoje ela está assim, um pouco melhor, mas existe um momento em que ela esteve num contexto de muita degradação, assim, né, abandonada, com tudo quebrado, e mesmo nesse momento, a galera da Batalha de Rima, que é a Batalha do NB, se manteve aqui. Então, durante muito tempo, a Batalha de Rima foi o único momento em que essa praça era ocupada pelos moradores do bairro. Então, essa ocupação do espaço público, por exemplo, é algo que a gente não abre mão, né? A gente sempre fala que essa praça aqui tem a nossa identidade, tem o nosso DNA aqui. E isso brota para outros espaços também, assim, é como se fossem sementes lançadas que vai gerando frutos, assim. Então, é a nossa galera que tá aqui rimando aqui, mas eles estão rimando em outras comunidades. É a galera que tá aqui com a gente enquanto artista, se descobrindo artista, mas que vai se apresentar em outros espaços e levando o nome desse projeto, desse bairro também, assim, né? Então, isso vai se proliferando de maneira geral. Mas mesmo sendo uma manifestação cultural admirada por muitas pessoas, muitos olhos ainda enxergam o hip hop com preconceito.
E isso vem principalmente de pessoas de fora da comunidade. O hip hop, na verdade, ele é uma manifestação cultural que ele nasce principalmente nas comunidades periféricas, né? E essa criminalização do hip hop acontece justamente por isso. É uma manifestação que está dentro das comunidades periféricas e principalmente protagonizada por jovens negros, né? Então essas duas coisas precisam ser levadas em consideração. Então aqui no território, essa é uma coisa presente, assim, no dia a dia mesmo das crianças, adolescentes. Então isso aqui no território não é uma dificuldade, assim. Por mais que ainda assim essa criminalização ela chegue para algumas pessoas, isso não é o geral, né? Então a gente consegue fazer esse trabalho porque as pessoas compreendem isso como uma forma de se manifestar, e compreendem o quanto que a juventude se identifica com essa manifestação cultural, o quanto que isso cria um modo de existência para esses jovens que estão nessas rodas de rima, o quanto que isso também expressa um modo de existir no mundo, um modo de compreender a sociedade. Então isso vai, a galera consegue dar um tom educativo para isso. Acho que esse é um ponto fundamental também, assim, quanto que isso também produz um processo de aprendizado, né, de conhecimento para esses meninos que participam dessas rodas. Além de quebrar barreiras no campo da educação, os projetos culturais e artísticos desenvolvidos nas comunidades atuam na valorização desses territórios. E a gente tem aqui uma dimensão de... Viana sempre foi um município que, como a gente está um pouco afastado de Vitória, assim, a gente sempre criou uma visão muito negativa do território, né? E isso constitui as pessoas também, assim, porque a gente, eu quanto jovem, também tinha uma visão muito negativa do meu próprio bairro, assim. E esse trabalho com o coletivo aqui no bairro faz a gente mudar muito a perspectiva de compreender o território e a comunidade como um território muito potente, né, e que nossas realidades podem ser construídas aqui sim, e podem ser realidades muito melhores, assim, que a gente não é obrigado a se limitar a uma perspectiva da comunidade, assim, a gente é desse território, cresce com ele, faz parte dele, mas a gente também faz o território. E quando eu faço o território também, eu também posso modificar a realidade dele também, assim como o território também modifica a minha realidade. Então eu sempre falo isso para as pessoas também, assim, nós somos a história dessa área, né, desse bairro, mas esse bairro também é nossa história. E isso se dá em uma realidade que é constante, assim, se modifica, assim. Por isso que eu falei, assim, o coletivo surgiu para preencher uma lacuna do território. Então, quando a gente observa isso, significa a gente modificando o território. Assim como esse território também nos modifica também. Nós já mostramos como os jovens ocupam os espaços da comunidade para manifestar sua arte. Mas como será que os moradores do bairro veem essas mobilizações? Depois de conversar um pouquinho com o Ramon, batemos um papo com a professora de Educação Física, Vânia Félix. A gente falou com a Vânia na própria comunidade, enquanto ela estava entrando na casa dela, que por sinal fica exatamente na frente da praça onde acontecem as batalhas de hip hop. O muro da casa da Vânia, inclusive, é bem simbólico. Ele teve as paredes todas grafitadas pelos artistas da comunidade. Eu, sinceramente, eu sou fã da batalha de rima, do hip hop, da sessão de grafite que eles fizeram aqui. Eu acho muito lindo, maravilhoso a forma como a prefeitura abraça esses projetos. Para mim é muito gratificante vir morar aqui em Viana, né? Não sou moradora daqui, mas eu venho agora morar aqui, tem 2 anos que eu estou morando aqui e vejo esses projetos que eu não via antes na nossa comunidade. Eu vejo que algo mudou, eu vejo também como meio de combater, né, aquelas questões que poderiam ser trabalhadas por políticas públicas. É uma forma também de desarmamento. É uma sociedade que pode mostrar que a gente pode fazer o diferencial onde a gente está, ser feliz no lugar que a gente mora. Eu me sinto pertencida à comunidade vianense, não só no sentido de ser cidadão como contribuir com os impostos, mas também de ver que aqui realmente a comunidade ela se faz presente, ela participa, ela se movimenta e ela tenta mostrar o que a comunidade tem de bonito, para poder chegar também ao denominador comum de tudo. Mas, como já ouvimos por aqui, a aceitação da cultura hip hop por parte da sociedade não é unânime. O grafite, por exemplo, não é visto com bons olhos por parte da população, principalmente das classes mais elitizadas. O grafiteiro capixaba Anderson Mosca já dedicou mais de 15 anos da sua vida à arte urbana. Ele entende que a diferenciação feita, inclusive por lei, entre grafite e pichação é um dos reflexos desse preconceito. Como artista, como grafiteiro, né, como pertencente desse movimento, eu digo com todas as palavras que não existe diferença entre pichação e grafite. Essa sociedade criou para separar o que eles acham
né, que é e que não é. São pessoas que não estão dentro do movimento, não são sequer às vezes estudiosos de arte, vamos colocar assim, né, ou que procuram entender o que é de fato o movimento, o grafite, né, e querem colocar essa distinção de uma forma equivocada. Então, para a sociedade, o que é feio é pichação, né? O que é feio, entre aspas, que eles julgam feio, que não é arte, e o que é arte é grafite, né? Então, o que é o bonitinho, o que agrada ao senso comum. Apesar dos desafios, o grafite persiste e continua sendo uma cultura forte, que valoriza a arte dentro e fora das comunidades. É muito louco porque a gente costuma falar que o grafite é uma das artes mais democráticas, né? Ela tá aí, todo mundo, todos vão ter acesso, até quem não quer ver, quem não se interessa por arte vai se deparar com um grafite em algum local, seja em algum ambiente do seu cotidiano, onde ele passa pela rua e vai ver o caminho para a escola, para o trabalho, enfim, caminho de casa, na rua de casa. Então, é muito louco, ainda mais quando a gente consegue acessar, né, comunidades, bairros, locais que são carentes desse acesso à arte e cultura, né. É muito legal a gente ver, né, identificar essa carência desse acesso, poder estar contribuindo, ao mesmo tempo o espaço e as pessoas contribuem com a gente também para o nosso trabalho, e poder mostrar que a arte tá aí sim, é acessível para todos, né? E assim chegamos às batidas finais do segundo episódio da terceira temporada do Papo Residência. Ouvimos por aqui depoimentos incríveis sobre como esse movimento também rima com engajamento profissional. E por falar nisso, o próximo episódio do Papo Residência vai destacar o tema Emprego e Renda para os Moradores das Comunidades. Fiquem ligados, porque nossas colegas Carla Nigro e Laísa Menezes vão falar muito sobre isso. Obrigada pela sua companhia! O Papo Residência é uma realização do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta, que tem a coordenação de Eduardo Facchetti e edição de Andréia Pegoretti. A sonoplastia desse episódio foi feita por Davidson Borges. Tchau! Papo Residência é o podcast do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta. Tema da temporada: A Força das Comunidades. Patrocínio Ambiental Serra, ArcelorMittal, Cezan, Eco 101, Suzano e Vale.